Oi, viajante da vida! Você já pensou que todos os objetos à sua volta começaram antes na cabeça de alguém? Existiram antes na cabeça de alguém? Pois é, na nossa próxima viagem nós vamos falar sobre essa força imensa de criação, o pensamento humano. Então, enquanto roda a vinheta, você se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, deixa o seu like lá no final. Se não gostar, pode deixar o dislike e comente, para que a gente possa saber que ideias você tem a respeito do nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva com o seu amor neste momento. Imaginemos, meus irmãos, que nós estamos naquele momento do entardecer, de um dia de muito trabalho. E aí, ao chegar em casa, a gente pega aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de manteiga, mistura bem, põe um pouco de ovos ou leite, de repente, vai espalhando, faz aquela massa redondinha, fininha, coloca sobre ela algumas camadas de um queijo bem gostoso, um pouco de massa de tomate, alguns temperos e levamos ao forno e alguns minutos depois nós temos uma deliciosa pizza. Mesmo que vocês estejam assistindo essa palestra durante o dia, mesmo que estejam longe até do forno, quem não imaginou uma pizza com aquele queijo derretido saindo de dentro dela, né? Pois é, quando a gente pensa, a gente cria. E o pensamento é esta força criadora que nos caracteriza e que também caracteriza vários outros seres da criação. Mas é o desenvolvimento da capacidade de pensar. E mais do que isso, é a capacidade de expressar o nosso pensamento que vai caracterizando a evolução do espírito, a nossa evolução. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 592, nós vemos Kardec aprendendo com os benfeitores espirituais a respeito dessa diferenciação entre os homens e os animais. Porque algumas pessoas acham que o homem é um animal menos bem dotado, né? A gente tem que inventar um monte de coisa, a gente não tem o corpo peludo para se proteger do frio, não tem as garras para poder caçar. Outros acham que alguns animais são tão inteligentes que são até superiores a alguns humanos que têm alguma deficiência cognitiva. E aí os espíritos dizem assim, tanto um quanto o outro estão errados. O homem é uma criatura à parte. A parte não no sentido de a parte na criação, mas a parte no sentido da elaboração que o princípio inteligente já experimentou. O quanto nós já conseguimos amadurecer, o quanto nós já conseguimos avançar, e aí chegamos à fase humana da evolução. Migramos daquela situação em que o pensamento satisfazia aos nossos instintos. O animal, que é dos primeiros seres que expressa o ato de pensar, ele usa o seu pensamento, ele usa a inteligência que se desenvolve nele apenas para a satisfação das suas necessidades. Se ele tem fome, ele arma um jeito de conseguir a presa e caçar. Ou então ele vai buscar o alimento no vegetal. Se ele tem necessidades fisiológicas, ele vai e realiza essas necessidades fisiológicas. Se ele tem a pulsão sexual para a reprodução, ele vai procurar um parceiro, uma parceira e vai realizar a sua reprodução. O pensamento está focado em atender às necessidades. É algo ainda muito primitivo, é ainda muito básico. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que o princípio inteligente vai se tornando mais evoluído, chega a fase da autociência, de perceber-se existente. Muitos animais têm isso. Muitos animais já reconhecem que são individualidades separadas dos outros, mas nós transformamos isso na consciência de nós mesmos, na capacidade de perceber a nossa existência e, mais do que isso, de não nos acomodarmos àquele estado em que nós nos percebemos. Exatamente porque pensamos, exatamente porque somos capazes de nos identificar como seres pensantes, nós pensamos em ir além. Nós pensamos em sair de nós, das necessidades fisiológicas, dos interesses mais imediatos, para chegar a uma construção mais ampla de ser. E aí, nesta hora, na resposta da questão 592 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais dizem assim, reconhecereis o homem, quer dizer, o ser humano, pela sua capacidade de pensar em Deus. Ou seja, a criatura já se desenvolveu de tal maneira que o seu pensamento, percebendo a criação em torno de si, muito mais complexa,
muito mais elevada do que ela é capaz de realizar e até mesmo do que ela é capaz de compreender, esta criatura, então, admite a existência de um Criador, de um ser ou de uma inteligência que esteja acima dela. E é a partir desse momento que nós, então, passamos a ser contados como humanos. Nos reconhecemos, nos entendemos, compreendemos a nossa situação e buscamos melhorar a nossa situação. Os animais não fazem isso. Na condição evolutiva do princípio inteligente no animal, a única coisa que eles fazem é usar a inteligência para viver com conforto o momento. Não pensam no futuro. Não pensam, claro que nós vemos alguns animais, principalmente aqueles que habitam em colônias, armazenando alimentos para o momento futuro. Mas isso também é instintivo e armazenamento de alimentos. Não é uma construção de pensamento em vou edificar a casa desse jeito. O João de Barro faz o seu ninho, a sua casinha do mesmo jeito sempre. As formigas constroem a sua colônia do mesmo jeito sempre. Mas à medida que nós chegamos à fase humana da evolução, como os espíritos disseram a Kardec e ele ensinou para nós, quanta diferença das nossas habitações. Quanto nós já avançamos da choupana de palhas até o momento das casas confortáveis, climatizadas, com arquitetura elaborada e arrojada. Então, lógico, nós usamos o nosso pensamento visando ao progresso. E é exatamente isso. Pensar para evoluir. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela vai citar para nós um estudo interessante, feito por Gurdjieff e Robert Rupp. E eles fizeram estudos a respeito dos nossos níveis de consciência. É sim, porque à medida em que nossa consciência vai despertando, à medida em que nós vamos nos tornando seres mais conscientes, nossos pensamentos se tornam mais elaborados. E mais que isso, a expressão desses pensamentos se torna mais elaborada. Não é apenas aquele pensamento para atender às necessidades fisiológicas. E aí foram fazendo, Gurdjieff e Rupp, foram fazendo um paralelo que Joana traz para nós, fazendo sempre essa ponte, essa ligação com a realidade espiritual, porque é o ser espiritual que está ali pensando. Somos nós, espíritos, que ali estamos pensando, meus irmãos, e construindo a partir desse pensar. O pensamento é força criadora. O pensamento é o primeiro passo de qualquer realização, seja ela a realização boa, seja ela a realização má. Por exemplo, a cura de uma doença surgiu do pensar dos cientistas que chegaram à sua vacina ou chegaram à sua medicação. Da mesma maneira, a construção de uma arma de destruição em massa surgiu no pensamento daquelas criaturas que desejavam destruir, que desejavam o mal dos seus semelhantes. Então, todas as construções terrenas, todas as construções humanas começam no pensar. Mas nem sempre nós temos consciência daquilo que estamos construindo. Nem sempre nós temos consciência de como nossos pensamentos vão afetar o mundo em torno de nós. E é nessa hora que nós comprometemos a nossa evolução e comprometemos a evolução do planeta em que nós vivemos. É muito mais grave do que apenas nós nos retardarmos. Nós na Terra mantemos o planeta na condição de provas e expiações por causa da nossa mesquinhez de pensar. Por causa do nosso pensamento tacanho, do egoísmo que nos cega, que nos põe antolhos e nos faz, de certa maneira, olhar apenas o nosso umbigo, os nossos próprios interesses. E aí Joana diz o seguinte, no momento inicial, lá nas fases primordiais da evolução do espírito, porque Gurdjieff e Rupp estudaram o ser em desenvolvimento, os animais e as criaturas humanas, e foram fazendo análise em relação a isso, com relação ao nível de consciência e expressão do pensamento. Joana fala a respeito de nós espíritos. Então, remontamos muito atrás, muito atrás. Quando entrando na fase humana da evolução, quando recém deixando a fase animal, os nossos pensamentos funcionavam basicamente como os animais, para satisfazer os nossos instintos, para satisfazer as nossas necessidades materiais. Era o estado consciencial de sono sem sonhos. Porque se a gente pensar o sonho como uma capacidade de abstrair, se a gente pensar o sonho, a capacidade de sonhar dos seres, até dos animais também, como uma capacidade de cogitar do imponderável, do que não está ali, do que talvez não exista, o nível de consciência mais baixo, o nível de consciência mais materializado é o do sono sem sonhos, em que a consciência ainda está adormecida, por isso estado de sono, e sem sonhos, incapaz de abstrair. É apenas concreto, é o pensar fisiológico. Teve necessidade, age.
mas são níveis de consciência muito baixinhos, em que a razão ali é muito pouco criativa. O ser que quer satisfazer a sua fome, ele não está preocupado se o alimento vai vir num prato bem elaborado, vai estar numa tigela ou vai estar num pedaço de carne no chão. Ele vai querer comer. E é esse estado de consciência de sono sem sonhos que nos aproxima dos animais. Como humanos, nós já vivenciamos isso muito, muito remotamente. Hoje, todas as criaturas humanas, pelo menos as do planeta Terra, já ultrapassaram o estado do sono sem sonhos, do sonho, do pensamento fisiológico, do pensar apenas para satisfazer seus instintos. Embora muitos de nós, como os espíritos disseram lá a Allan Kardec, naquela questão 592 do Livro dos Espíritos, a capinha dele está aparecendo aqui agora, eles disseram que o homem pode descer muito baixo. Ele pode pensar tão inferiormente, deixar tanto a sua contaminação, o seu egoísmo malvado, rebaixarem-no, porque os animais, quando eles matam, há um sentido. Ou eles matam para se defender, ou eles matam para se alimentar. A criatura humana é das poucas que mata para se divertir. É das poucas que mata para se vingar. Então nós podemos rebaixar o nosso pensar até abaixo do nível do sono sem sonhos, porque ele é poluído pelo egoísmo. Mas, no caso em que nós estamos migrando na Terra, já saímos disso. E chegamos ao segundo nível de estado consciencial. Ainda é um estado de consciência adormecida. Ainda é um estado de consciência em que nós agimos para depois pensar. Que é o que Joana apresenta como os pesquisadores tendo chamado de sono com sonhos. O problema é que nesse estado é o sono ou pensar mítico, que cria mitos, ou místico, que se envolve com o imponderável, com o sobrenatural, como uma maneira de explicar aquilo que não consegue explicar. Então são aquelas criaturas que dão 3 batidinhas na madeira para espantar o azar, que não deixam vassoura atrás da porta ou colocam vassoura atrás da porta para espantar a visita inconveniente. Elas vão criando, sem explicação racional, juízos. Os deuses, a época dos grandes politeísmos, das culturas politeístas, elas nasceram desse pensamento sono com sonhos. No nível de consciência em que nós já começávamos um pequeno passo de abstrair, já era um pensamento criativo. E aí essas criaturas, essas crianças psicológicas que éramos nós, fomos criando as mitologias. Os deuses explicavam os fenômenos da natureza. O raio era Zeus. A guerra tinha Marte, tinha Ares, e assim por diante. E aí nós fugíamos da responsabilidade. Afinal de contas, não tem problema se eu ficar ou deixar Zeus zangado, ele vai jogar um raio na minha casa, na minha cabeça. E as criaturas então tentavam barganhar com essas divindades, com esses mitos, para poder satisfazer os seus interesses. E é interessante porque, apesar de ser um pensamento criativo, estavam lá os anjos, estavam lá os demônios, estavam lá os deuses, para nos isentar de responsabilidade. Ainda é um nível de consciência adormecida. Ainda é um nível de consciência que não conseguiu realizar o progresso que devia, que não despertou. E nós, que ainda nos apegamos a isso, mesmo nós nos dias de hoje, que nos agarramos a mitos, que achamos que salvadores da pátria podem resolver os problemas de uma nação inteira sem que a nação se transforme, nós estamos no nível de consciência do sono com sonhos, iludidos, algumas vezes fascinados por esses espíritos equivocados, atrasados, que se colocam diante de nós com uma situação mística, como tendo um mandato divino para resolver os problemas das suas coletividades e que, na verdade, estão a nos iludir. São grandes embusteiros na maioria das vezes. E nós vemos populações sendo arrastadas por eles, como aconteceu na década de 30 do século passado, que jogou a Europa e o mundo inteiro naquela convulsão belicosa, exatamente porque as criaturas seguiam mitos, seguiam salvadores da pátria. Não repitamos os erros da história, nós estamos no século XXI. Deixemos os equívocos do século XX para o século XX, para os livros de história. Não os repitamos agora. Porque manter o nosso pensamento num nível de consciência tão baixo ainda como esta, do sono com sonhos, nos faz robôs, nos faz criaturas que seguem como um rebanho dócil, que não pensa, que não raciocina, que não questiona as determinações das suas lideranças. É cômodo, é fácil não questionar, mas também não é criativo.
E com isso não se avança. Isso representa aquelas nossas tribos antigas, muito antigas, em que os chefes, os pajés, ou então em que aquelas primeiras culturas aristocráticas, em que os reis, os soberanos, tinham uma associação com a divindade. Nós vimos isso muito no Império Romano, em que para garantir o seu poder temporal, os imperadores se associavam a divindades. Mas isso garantia que o povo seguiria sem raciocínio, mas em compensação, sem progresso, sem desenvolvimento. E mais uma vez, voltemos a Kardec, voltemos aos Espíritos. É o pensamento a força que nos leva a criar. É o pensar que nos impulsiona, que nos faz ir adiante no processo de evolução do planeta. Se nós queremos deixar de ser o planeta de provas e expiações, se nós queremos deixar de ser meros seguidores obtusos de criaturas que não estão aptas ainda para liderar, pensemos, raciocinemos, ouçamos opiniões de vários lados, porque nós não temos ainda como obter todas as informações por nós mesmos. Temos que buscar em outras fontes, mas variemos as fontes e vamos dar a cada fonte pelo menos o benefício da dúvida, o peso igual nas nossas considerações, e não adotar o viés de confirmação, em que aquela fonte que diz o que eu quero ouvir é a fonte que eu acho confiável. A fonte que diz o que eu não quero ouvir é a fonte que eu não vou confiar. Ora, do ponto de vista da nossa relação com os benfeitores espirituais e com os obsessores são aqueles que dizem o que a gente quer ouvir. Que nós somos muito bonzinhos, que os outros aqui não nos compreendem, que nós somos perseguidos, que nós somos maravilhosos, que se nós somos médios, nós somos missionários. Os nossos guias fazem como Emmanuel, como Joana de Ângeles, vivem apertando os nossos parafusos, vivem chamando a nossa atenção para aquilo que nós não realizamos ainda que deveríamos realizar. Certa vez, conversando com um palestrante espírita que também é médium, que ao longo da sua jornada de mais de 30 anos, vem recebendo mensagens esparsas de alguns espíritos amigos, ele contava que certa vez, olhando aquele monte de mensagens digitadas e tudo mais, ele se questionou, mas por que os amigos espirituais ainda não me escolheram para escrever um livro? E aí diz que o benfeitor espiritual apareceu e lhe disse, quando tu tiveres mérito, quando tiveres merecimento, talvez te acionemos para escrever alguma obra. Por enquanto, fala, porque falar é a única coisa que já fazes bem com Jesus. E aí a gente começa a perceber o seguinte, quem diz o que nós não queremos ouvir, na maioria das vezes é mais amigo espiritual principalmente, do que quem diz aquilo que nós queremos ouvir, que exalta o nosso orgulho, que exalta a nossa vaidade. Por isso mesmo, sair do estado de consciência, de sono com sonhos, do misticismo, de seguir mitos, de sermos meros rebanhos, seguidores de líderes, de médiums, de determinadas criaturas que são lideranças religiosas ou que são lideranças políticas. Não sejamos dos tais, isso não vai fazer o nosso planeta progredir, ao contrário. Esse séquito de criaturas que não pensam é exatamente o que caracteriza a condição de provas e expiações do planeta Terra. É exatamente o que nos mantém ainda, meus amigos, meus irmãos queridos, nesta condição de atraso de provas e expiações, em que somos capazes de fazer o mal por falar, por pensar, por escrever, por mandar mensagens nas redes sociais. Quantos de nós fomos espalhadores de fake news ao longo desses últimos meses? E vamos nos arrepender disso quando desencarnados, refletirmos sobre a bobagem que fizemos. Mas é lógico que o tempo vai passando, os espíritos vão amadurecendo, os nossos erros vão nos ensinando, vão nos fazendo despertar. Joana diz que existe um terceiro nível de consciência, que é até interessante, que é o estado de sono acordado, ou sonho acordado, em que as criaturas começam a pensar a realidade terrena, começam a entender que ações têm consequências, a lei de causa e efeito, pelo menos a da física, a da ação e reação, aquela terceira lei de Newton, ela começa a fazer sentido para nós. Eu sei que se eu aproximar a minha mão de uma chapa incandescente, eu vou queimá-la. Então, por não querer essa consequência, eu não faço essa causa. Se eu começo a pensar nessas causas e nas consequências, eu começo a despertar espiritualmente. Começo a desenvolver o meu pensamento criativo. É nessa hora que a criatividade surge para buscar o conforto. Não imaginemos que as artes como nós a entendemos eram apenas um jeito de jogar cores, de fazer construções. Não!
buscava-se de alguma maneira alentar, trazer mais paz, trazer mais conforto para a criatura. Muitos dos artistas, os que moviam argila para fazer esculturas, os que faziam pinturas ainda com terra ou com tintas colhidas dos elementos da natureza, buscavam retratar ali, colocar para as criaturas, de alguma maneira, os seus sentires, os seus sentimentos, a maneira como eles estavam se colocando, ou aflitos, ou consolados, ou confortados. Se nós formos observar as pinturas rupestres de algumas escavações arqueológicas, nós vamos perceber o seguinte: aquelas criaturas estavam dizendo do seu dia a dia, estavam expressando o seu dia a dia. Então começa um pensamento mais criativo, ainda voltado para o dia a dia, ainda voltado para a compreensão das relações terrenas, mas já se percebe o seguinte: olha, não é só matéria. Não é só isso que me faz sentir prazer de estar com determinada pessoa, que comigo sintoniza, que compartilha valores e ideais, e que me faz sentir desprazer por estar com determinada outra, que me é hostil e que às vezes não me fez nada, mas a simples pensar dela, o simples pensar nela, o simples olhar dela, às vezes me excita uma hostilidade, uma animosidade que eu às vezes não consigo controlar. Então as criaturas no estado de sono acordado ou de sonho acordado, elas começam a refletir sobre a realidade espiritual. Afinal de contas, não é só matéria. Não somos só um amontoado de células, um amontoado de hormônios, um amontoado de neurônios que começam a interagir, causando os resultados que nós observamos na nossa vida. Não! Nós temos algo mais a reger e principalmente a organizar tudo isso. E é esta concepção de inserção de valores da alma no estado de sono acordado que nos impulsiona mais rapidamente para um estado maior, em que nós deixamos de olhar apenas a nossa existência na coletividade humana e passamos a entender que a coletividade humana é tão importante para a nossa existência. Mais que isso, que o ambiente, todos os elementos da criação, todos os seres vivos, todos os seres inanimados, as estruturas geológicas são importantes para a minha existência. A existência das florestas para a manutenção do clima que me dá o conforto, ou que a inexistência delas que vai desertificar e me trazer o desconforto. Então nós começamos a desenvolver um senso de coletividade, já nesse momento de despertamento. É o primeiro passo para o despertar da consciência, é o estado de sonho acordado, em que nós conseguimos finalmente ver, em que nós conseguimos finalmente perceber o ambiente em torno de nós. Mas, interagindo com ele, interagindo com os outros elementos da criação, nós percebemos algo mais. Somos pequenos e a criação é grandiosa. E aí Joana diz que depois de milênios, nessa busca de autoconhecimento, nessa busca por identificação, nós chegamos ao estado consciencial de transcendência do eu. Não, ainda não é o estado de Jesus. É um estado anterior ao dele, mas é um estado em que nós começamos a nos pensar como espírito. Eu me penso espírito primeiro, e como encarnado eu me penso espírito encarnado. Então o meu presente é resultado daquilo que eu fiz no meu passado, o meu futuro será resultado daquilo que eu escolher fazer agora no meu presente. E ajo em relação a isso. Ajo considerando que eu vou me conhecer para saber me controlar. É mais ou menos um estado de congruência proposto por Carl Hanson Rogers, quando ele diz que as criaturas são aquilo que elas sentem ser. E nesse estado de congruência não quer dizer acomodação, não quer dizer dar de ombros e dizer, eu sou assim mesmo, vai ter que me engolir. Nada disso. É um estado em que nós reconhecemos o que nós temos de positivo, o que nós temos de negativo. Essa viagem psicológica de autoidentificação, ela é dolorosa. Muitas vezes nós tendemos a fugir dela. Nós tendemos a transferir para o outro a responsabilidade. Eu sou assim porque os meus pais me criaram desse jeito. Eu sou assim porque eu fui traído pelos meus amigos. E aí eu fiquei amargo, eu fiquei voraz, eu fiquei egoísta demais porque eu aprendi que eu não posso ser liberal, eu não posso ser abnegado porque as pessoas abusam. Isso é justificativa falsa. Dói o autoconhecimento. Porque nós vamos perceber que nós não somos aquele anjinho maravilhoso que nós supomos ser e que a mamãe fazia cuti-cuti para nós no berço. Mas também vamos perceber que nós não somos aquela criatura horrorosa que os nossos adversários tentam pintar a nosso respeito. Estamos em jornada, estamos no meio do caminho.
e começamos a pensar no papel relevante do mundo para nós, de nós para o mundo, de nós na criação. Olha que coisa interessante. Quando nós alcançamos a transcendência do eu, quando o eu passa a ser menos importante que o todo, é que nós conseguimos encontrar um estado de mais calma, um estado de mais quietude, a tomada de consciência de nós mesmos, a percepção de quem nós somos e de que os outros não alteram o que nós somos. Por mais que nós os amemos, eles nos amem, por mais que eles nos detestem, nós os detestemos. Eles não são capazes de alterar a nossa essência. Quem alcançou esse despertamento de transcendência do eu, se sabe uma individualidade, se sabe capaz de criar um estado melhor para si. É lógico que isso não é comum para a grande maioria das criaturas encarnadas na Terra. Muitos de nós, eu pelo menos me reconheço ainda aquém desse estado de transcendência do eu. De vez em quando, os interesses mais imediatos, os interesses mais pessoais, parecem gritar no meu íntimo. E muitos de nós devemos seguir pelo mesmo caminho. Mas a compreensão que a doutrina espírita nos traz, mesmo que nós ainda não tenhamos alcançado um determinado estado, ela nos diz o seguinte: ele é possível. Você vai fazer esforços, você vai conhecer-se mais e vai chegar lá. É um pensamento criativo. Quem desperta, quem transcende o eu, consegue ser mais criativo. E aí nós começamos a perceber o seguinte: as grandes obras de arte, aquelas que enaltecem, aquelas melodias intrincadas que fazem vibrar a alma muito mais do que os ouvidos, elas foram tiradas de criaturas que estavam perto desse estado de transcendência do eu. As grandes edificações, as grandes obras arquitetônicas, elas podem ter sido criadas ou vindas de pensamentos que já estavam beirando a transcendência do eu e por isso queriam deixar um legado mais amplo. Por isso queriam deixar uma parte de si para o mundo, já que o mundo lhes dava muito. Estimulando, portanto, a sua criatividade, fazendo com que nós passássemos a nos perceber que nós temos condição de criar. Pensar é criar, minha gente. Até que cheguemos ao quinto nível de consciência, que é o que Joana diz, a consciência cósmica. Aquilo que Jesus dizia, o Pai e eu somos um. Não queria dizer que Jesus era Deus, mas que Jesus elevou o seu pensamento a tal ponto que ele compreendia o pensamento divino. O pensar como o Criador. E não é apenas mais o pensamento ser Criador, mas é o pensar como o Criador. É compreender como o Criador pensa. É superação de conflitos. Se na parte anterior, na transcendência do eu, nós fazemos um movimento para dentro de auto-identificação, na consciência cósmica nós vamos fazer a desidentificação. Não apenas nós nos conhecemos o bastante, como não nos importamos mais, não aceitamos mais a influência do meio. Não deixamos mais que o meio nos conduza. Olha que diferença diametral. Do sono com sonhos, em que nós seguimos mito como gado, ao estado de consciência cósmica, em que o meio não nos influencia mais, em que nós não somos mais uma agulha no palheiro, em que nós não somos mais uma res na boiada, mas somos individualidades conscientes de que nós somos, e mais do que isso, conscientes de que a inteligência suprema, que a causa primeira de todas as coisas, a divindade, atua na criação através de nós. Atua na criação a partir das nossas ações. Isso é importante. E é isso que, como Jesus dizia, nos faz um com Deus. E aí a questão que se coloca para nós é o seguinte: bom, já que o pensamento é criador, o que nós estamos criando, meus irmãos? Muitas pessoas abarrotam centros espíritas nas chamadas dias de reunião de cura espiritual, ou naquelas casas que fazem cirurgias, tratamento para curar as doenças do corpo físico. Por quê? Porque elas imaginam que é só para isso que serve o relacionamento espírita. É só para isso que serve, que as suas dores, que são originárias de um castigo de Deus, e aquele que se identificou, aquela consciência que despertou, sabe que quando ela atravessa dores, elas não são castigo de Deus, elas são consequência das suas próprias escolhas, elas são criação dos seus próprios pensamentos. Passamos a entender que o pensar cria saúde e o pensar cria doença. E aí o que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos fazendo, meus amigos queridos, do nosso pensamento? Porque olha que mecanismo interessante. Se compreendemos, nós espíritas entendemos,
que nós somos enquanto estamos encarnados. Nós somos criaturas trinas. Nós somos o ser espiritual que é permanente, que sobrevive ao corpo físico. Nós temos o perispírito, que é este corpo fluídico, este corpo energético que nos permite interagir com a matéria, que o espírito, ser que nós somos, atua e influencia. E nós temos o corpo material, que é transitório. O que nós pensamos, o que nós somos, se imprime no perispírito. E o perispírito se imprime nas células físicas. O perispírito é chamado, principalmente no momento da reencarnação, no momento da gestação, de modelo organizador biológico. É o perispírito que guarda na memória das células, como Joana diz, as construções que nós fizemos no nosso passado. Então, quando alguém diz assim, o espírito escolheu passar por determinada deformidade, escolheu passar por determinada prova no corpo físico, não quer dizer que ele foi lá, como André Luiz descreve para nós, olha o livro aqui, Missionários da Luz, como André Luiz descreve para nós no livro Missionários da Luz, que fomos lá no setor da reencarnação, olhamos um mapa numa mesa e dizemos, bota aqui um braço torto, bota aqui um nariz mais comprido. Não fizemos isso. Coloca aqui uma inclinação para o câncer. Não fizemos assim. Ao agir numa determinada existência, ao agir como espíritos livres, nós vamos imprimindo no perispírito como marcas energéticas, como carimbos energéticos, ou coisas boas ou coisas ruins, que ficam guardadas nas chamadas memórias celulares do perispírito. Quando o perispírito vai formar como modelo organizador biológico, quando ele vai formar um novo corpo, aquelas deformidades se imprimirão ao corpo. Aquelas virtudes adquiridas se imprimirão no corpo. E aí nós traremos para o nosso corpo físico a doença ou a saúde congênitas. Mas nós também podemos, ao longo da existência material, ao longo do viver, imprimir no nosso corpo físico saúde ou doença. O que não quer dizer que basta a gente brincar de autoajuda, né? Então agora eu só vou ter pensamentos positivos e fazer aquelas coisas assim, Não, isso não vai adiantar. Né? Uma vez que eu causei danos ao meu corpo físico pelo meu proceder, e o meu proceder nasceu dos meus pensamentos, eu agora tenho que arcar com os danos causados. Então, alguém que foi fumante por 50 anos, não vai pensar que não tem câncer de pulmão e o câncer vai desaparecer. Não vai pensar que não tem problemas cardíacos e o problema cardíaco vai desaparecer. Não será assim. Mas se ele não pensar que tem saúde, aí ele vai adoecer mais ainda. Ela vai adoecer mais ainda. Então, o pensar saúde, o pensar positivamente é o que garante para nós, meus irmãos, que nós vamos imprimir no corpo físico da agora e do futuro uma situação melhor, uma situação mais equilibrada para nós. Afinal de contas, nosso pensar, o nosso pensamento é fonte de energia. E aí, se nós pensamos coisas boas, se nós desejamos construir o bem, já imaginaram a força que adquire a comunhão de pensamentos daquelas criaturas que fervorosa e honestamente se reúnem para orar numa determinada hora do dia, numa reunião coletiva ou em cada um em suas casas no mesmo momento? O quanto aquilo faz com que haja aumento, ressonância, e aí vamos à física, fazendo com que haja ressonância, ondas de semelhantes que começam a se juntar, formando um aumento de amplitude, aumentando o alcance do nosso pensamento positivo. Mas a mesma coisa também acontece no outro sentido. Então, se nós pensamos com ciúme, se nós pensamos com ódio, se nós pensamos com inveja, nós estamos irradiando para as criaturas, para o ambiente, essas vibrações pesadas, essas criações mentais pesadas, difíceis. E aí olha só que coisa interessante, né? Da mesma maneira, olhemos uma lâmpada. Qual é a parte mais iluminada em torno de uma lâmpada? Aí as pessoas vão dizer, é o interior dela. É verdade. É a fonte que recebe a maior parte da energia gerada. Então a mesma coisa acontece conosco, seres espirituais. Se nós irradiamos pensamentos negativos, se nós irradiamos pensamentos de inveja, se nós colocamos com o ódio contra alguém, nós somos os primeiros a sofrer o impacto no nosso perispírito dessas vibrações desequilibrantes. E elas vão se expressar em desajustes. Algumas pesquisas
que não sei se já tem conclusão, mas elas vêm apontando para isso, mostram uma relação íntima entre o estado psicológico de algumas criaturas e o agravamento ou a melhora ou a resistência delas a algumas doenças do corpo físico. Relacionando inclusive o surgimento de alguns tipos de cânceres com mágoa guardada, arquivada na nossa memória, nos nossos sentimentos, com uma verdadeira intoxicação por esses vírus psíquicos, que são os pensamentos negativos. E aí eles vão atingir primeiro a fonte. Mas é lógico que eles são irradiados, é lógico que eles são emitidos. Se a gente acende uma luz avermelhada num canto, ela pode chegar a iluminar uma estátua ou uma imagem que esteja num outro canto. Mas a imagem é um ser inerte. Ela vai receber aquela energia e vai se deixar envolver por ela. Só que as outras criaturas não são seres inertes. Então nós vamos imaginar o seguinte, eu posso odiar alguém, porque muita gente tem essa fantasia, né? Estão lá no estado do sono com sonhos, criando mitos para explicar os fatos da vida. Então alguém fez macumba para mim, alguém mandou um mal feito para mim, vão no centro tentar desfazer isso. Só que tem o seguinte, gente, as pessoas podem irradiar todo o mal, elas podem irradiar todos os pensamentos negativos contra nós, mas se nós opusermos o pensamento do bem, se nós não sintonizarmos com aquela energia negativa, se nós estivermos vigilantes, daí Jesus falar, vigiai primeiro e orai para que não caiais em tentação, e aí a gente estiver vigilante, pode ter pensamento negativo contra a gente à vontade, pode matar quantas galinhas quiser, que nada disso vai nos atingir. Agora, se nós formos invigilantes, se nós tivermos a nossa culturazinha íntima também de pensamentos infelizes, ninguém precisa nem pensar contra a gente. A gente vai captar os pensamentos negativos que estiverem aí no ar. Nós vamos encontrar pensamentos negativos em torno de nós. Não nos iludamos em relação a isso. Então, o invigilante, aquela criatura que se deixa conduzir, ela acaba sendo atingida em cheio. E principalmente nós, fonte de pensamento, fonte de energia criadora, se nós nos intoxicamos com pensamentos infelizes, com ideias fixas, lá no nosso canal no YouTube nós temos a playlist Mediunidade em Foco. Vai aparecer um card aqui para vocês procurarem e vai aparecer a imagenzinha de uma das capinhas dos vídeos. Quando a gente tratou lá da questão da obsessão, nós tínhamos no livro da Sueli Caldas Schubert, que vai aparecer a capa aqui agora também, Obsessão, Desobsessão, um dos fatores que ela coloca a respeito dos agentes que operam a obsessão, a auto-obsessão, em que as criaturas elas mesmas ficam se obsidiando. Então, aqueles de nós que temos propensão para ideias fixas, para uma monoideia, para um pensamento fechado em torno, principalmente de coisas negativas que nos venham a acontecer, nós criamos isso para nós. Nós engendramos essa teia de pensamentos infelizes, de pensamentos equivocados, que acabam por nos atingir, que acabam por nos aprisionar. E às vezes não conseguimos sair dela. Essa fixação mental causa intoxicação em nível celular, do perispírito para o corpo físico, do corpo físico para o adoecimento. E aí, lógico, os desajustes aparecem. Os desajustes vão surgindo. Encaremos o ser espiritual que nós somos, meus amigos, como energias pensantes. Energias que desenvolveram autoconsciência. Energias que desenvolveram senciência. Sabemos que existimos. Sabemos que promanamos de uma fonte maior, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, a divindade. O que faremos desse conhecimento? O que faremos desse pensamento criador? E aí poderíamos começar a tentar curar a nós mesmos. Curar primeiro das chagas morais, da causa das nossas doenças físicas. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver as capas aqui, Kardec nos ensina ali o seguinte, para nós combatermos o mal fora de nós, nós temos que primeiro combater o mal dentro de nós. Identificar aquilo que está errado, equivocado em nós. E dando combate a essa viciação, dando combate a esse comportamento equivocado, a esses desejos, ao egoísmo, ao orgulho, à inveja, ao ciúme, à avareza, olha quantos vícios morais que nos fazem adoecer. Imagine quanto não sofre o orgulhoso que é colocado em condição de subalternidade. O quanto não sofre o avarento quando ele vê as suas economias escoando
para manter a resistência material. E alguns até preferem desencarnar, passar a míngua, passar fome do que gastar dinheiro. Ei, gente estúpida! Ei, gente sem sentido! Não sabem que o corpo passa, que o espírito é que permanece, mas que nós precisamos do corpo para poder fazer o espírito se desenvolver? Então cuidemos de ambos. Ajudemos o nosso progresso, combatendo todos esses males morais. E aí nós vamos começar a perceber a melhora no nosso estado de saúde do corpo físico. A melhora orgânica, ela vai surgindo, meus amigos, ela vai nascendo das nossas construções mentais de equilíbrio. Quando nós resolvemos nos equilibrar, quando nós resolvemos tomar a questão 625 do Livro dos Espíritos e buscar aplicá-la à nossa vida, Jesus como modelo e guia, modelo a gente reproduz, guia na condição de Jesus a gente segue. E é o mais evoluído que a Terra conhece. Qualquer outro que a gente seguir, então a gente corre o risco de seguir por um caminho errado. Nós vamos perceber nessa situação que nos é colocada como é o pensamento criador de Jesus. Pensar criativamente hoje. Pensar para criar. O que temos feito? Quantos de nós pensamos em reinventar a nossa existência naquele período em que nós estivemos reclusos durante a pandemia? Em aprender alguma coisa nova? Nós vemos muitas criaturas reclamando do tédio, reclamando da mesmice, reclamando de não poderem fazer a mesma coisa que faziam antes. Mas quantas disseram assim, não, já que eu não posso fazer a mesma coisa que eu fazia antes, deixa eu ver se eu consigo aprender uma coisa nova que eu possa fazer nessa situação. E assim nós vamos nos aperfeiçoando. E assim nós vamos criando coisas diferentes. E aí as questões que se colocam para nós a respeito do pensamento criador é o que pensamos. Daquilo que nós pensamos, o que é que nós fazemos? Daquilo que nós pensamos e fazemos, o que nós estamos buscando como resultado? Afinal de contas, quando eu iniciei esse processo de pensar, fazer e buscar um resultado, eu sabia o que eu queria? Eu estava num estado de consciência mais amadurecido para me dizer, olha assim, olha, essa atitude pode lhe trazer essas consequências. Na verdade, quando eu pensei e agi, pensei também nas consequências da minha ação, porque essa é a diferença. Voltando à escalinha lá da Joana, dos 5 estados de consciência, né? Sono sem sonho, sono com sonho, sono acordado, transcendência do eu e consciência cósmica. Quem transcendeu o eu e quem alcançou consciência cósmica, que são os estados de consciência desperta, sabem pensar nas consequências dos atos antes de praticar os atos. Só aqueles de nós que estamos com a consciência entorpecida, agimos primeiro para pensar nas consequências depois. Então, a grande proposta da doutrina espírita para nós, a grande novidade que a doutrina traz para nós é o seguinte, vamos fazer como Jesus? Jesus não disse que ele e o Pai eram um, que ele entendia o pensamento de Deus e que ele só fazia aquilo que estava de acordo com as leis divinas? Então, o nosso pensamento criador ele tem que ser norteado por esta origem divina. Nós todos somos fruto da causa primeira. E aí nós vamos ver Jesus pensando como ele curava as criaturas só no olhar. Lembram daquela palestra sobre o centurião e o sirineu, que foi ao ar no canal no YouTube há alguns meses atrás? Em que o centurião sequer precisou que Jesus fosse à casa dele para curar o servo. Jesus diz assim, seja como queres, seja como a tua fé determina. Pois é, nesse estado de coisas, nesse estado de pensar, nós pensamos saúde e curamos. Não apenas a nós, podemos alcançar inclusive o estado de curar os outros. Nós também conseguimos impulsionar o nosso progresso. Despertar a consciência é o primeiro passo para acelerar o nosso progresso. Para nós podermos ir adiante, para nós podermos ir além, bem além do planeta Terra. Alguns podem achar assim, mas aqui é tão bom, bastaria que nós estivéssemos no estado de regeneração para ser um mundo feliz. Não, o mundo feliz é muito feliz. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora do lado de cá, né? O capítulo 3, em que Agostinho fala para nós da escala dos mundos. Então, mundo de provas e expiações, ai quanta dureza, ai quanta dificuldade. Mundo de regeneração não quer dizer um paraíso. Claro que comparado com o inferior, ele é muito melhor, mas tem coisa melhor para a gente buscar, então não nos acomodemos.
O ideal, a ideia é pensar construtivamente como Jesus. É pensar construtivamente como Mestre. Jamais nos acomodarmos. Jamais parar no tempo, meus amigos. Que história é essa? Eu estou bem assim. Não, eu acredito em Jesus, então estou salvo. É só eu esperar a morte chegar, porque aí eu vou para o paraíso. Ou então aqueles de nós espíritas iludidos, que ficamos esquentando cadeira em centro espírita e tomando paz, dizendo assim, não, agora eu sou espírita, eu sei da imortalidade, quando eu morrer vai ter um aeróbus me esperando para levar para uma colônia espiritual. Mas sem fazer as construções para isso, quando que esse negócio vai acontecer? Jamais. Faz lembrar o livro Tormentos da Obsessão, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós, em que ele fala a respeito do Sanatório Esperança, em que Eurípides Barçanufo construiu para cuidar de espíritos fracassados. Então não fiquemos imaginando que cruzar os braços e dizer assim, é só esperar a vida terminar, confiar em Deus, confiar nos guias, e não fazer o processo de aperfeiçoamento, e não nos aprimorarmos, meus irmãos, isso não nos levará a lugar algum. Isso não nos trará a felicidade que nós buscamos. É necessário fazer mais. Diferente de Jesus, como temos sido nós? O que nós fazemos com o nosso pensar? Será que nós ainda alimentamos fofoca na internet? Será que nós ainda alimentamos fofoca no centro espírita? Será que nós invejamos o dirigente ou o palestrante porque eles se destacam lá da frente da tribuna e eu ainda não tenho coragem ou conhecimento ou condição ou conteúdo doutrinário para fazer a mesma coisa que o outro? E como eu não tenho e não quero fazer esforço para me qualificar, eu acabo tentando diminuir o outro para não me sentir menor? Isso não é pensamento força criadora, não. Isso é pensamento força destrutiva, que vai nos fazer estacionar, que vai nos manter prisioneiros, meus amigos. Não. Pensar criativamente, pensar construtivamente, pensar o bem, nos ajustarmos no pensar e agir no bem, isso vai garantir para nós um estado de felicidade maior, um estado de mais equilíbrio. E aí vamos imaginar, né? Um aqui se melhora, outro ali se melhora, e aí aquele sonho que muita gente vem tendo de planeta de regeneração aqui na Terra vai se concretizar. Não por um ato mágico, místico da espiritualidade. Ah, Jesus vai vir, vai levar embora os bodes e vai deixar só as ovelhas aqui. Não vai ser bem assim, não é? Apesar daqueles momentos graves de desencarnações coletivas, desencarnações maciças, não criemos clichês. Não é porque a criatura desencarnou num cataclismo ou numa pandemia que ela era um espírito atrasado que foi banido da Terra. Pode ser um espírito que completou a sua tarefa aqui. E por isso mesmo pode ir além da Terra. E outros de nós que aqui permanecemos e que ainda permaneceremos por algumas décadas, vamos ainda lutar muito para tentar continuar aqui. Porque o grande risco é ter que ir para outro planeta de provas e expiações abaixo da Terra na escala evolutiva. Para continuar o nosso processo de expiação, para continuar as provas de verificação da nossa capacidade evolutiva, da nossa atitude. E aí é lógico, quem pensa construtivamente, quem realiza, está a buscar a sua própria felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Então vamos pensar construtivamente. Vamos pensar e agir no bem. Vamos entender a proposta da espiritualidade para nós, meus amigos. Agir tem que ser baseado no pensar. Pensar tem que ser focado no porvir, não apenas no agora. O pensar e agir para o agora é aquele estado remoto de consciência entorpecida do sono sem sonhos. Nós, espíritos, devemos estar no mínimo, mas no mínimo, nós espíritas principalmente, já assim, capengando, deveríamos estar no estado de sono acordado, para buscar a transcendência do eu, para nos integrarmos à criação, para nos entendermos elementos importantes e úteis nesse mecanismo que Deus estabeleceu para impulsionar a criação, a felicidade, a plenitude, a paz, a beleza. Sim, meus irmãos, o pensamento criativo que constrói a paz, o pensamento criativo que constrói o bem é o mesmo que constrói a beleza. O senso estético ele vai se aprimorando com o desenvolvimento do ser espiritual. É lógico que nós vamos encontrar criaturas que sentem
paz e se sentem bem com qualquer tipo de expressão dita artística. Mas elas têm a expressão artística que está em sintonia com o seu grau evolutivo. E outras, que apenas se supõem muito evoluídas porque dizem cultuar esta ou aquela forma cultural, na verdade são seres abjetos. São seres cheios de vícios. São, como Jesus dizia dos fariseus, sepulcros, caiados, branquinhos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Que não seja assim conosco, espíritas em marcha evolutiva. Nós somos convidados por Jesus, nós somos convocados pelos benfeitores espirituais para sermos construtores e construir a partir do pensar. Podemos começar desde já. A sugestão que nos fazem nossos irmãos do Oriente é aumentar o nosso tempo de meditação. Algumas pessoas fazem um dito até bonito, elas dizem assim, pela prece nós falamos com Deus, pela meditação nós paramos para ouvir a resposta. Então, vamos tentar algumas respirações conscientes, tentar esvaziar o nosso pensamento para acolher os pensamentos que chegarem. Isso é meditar. De certa forma é meditar. Mas pensando bem naquilo que nós estamos fazendo, considerando aquilo que nós buscamos, isso vai encher os nossos pensamentos de harmonia e de paz. Meus irmãos queridos, nós nos encaminhamos para o encerramento dessa tarefa. Vocês que nos vão assistir daqui a algum tempo, entendam isso. Pensar é criar. E nós espíritas temos a orientar o nosso pensamento o Evangelho de Jesus. Temos a direcionar a nossa razão à codificação da doutrina espírita. Estudemos mais Kardec, estudemos mais o Evangelho. E assim nós vamos ter ferramentas poderosas para construir o mundo de regeneração e fazer rapidamente a nossa ascensão para a condição de espíritos mais felizes. Espíritos que serão os verdadeiros artífices, os grandes construtores da sua felicidade e da sua paz. A mesma paz, meus irmãos, que nós compartilhamos nesse momento de trabalho. A mesma sensação de alegria, de plenitude, de estar com vocês, mesmo à distância, mesmo sabendo que vocês estão atrás das lentes da câmera que me filma agora, mas nossos corações estão juntos. Nesse momento que estão nos ouvindo, nos vendo, eu me sinto próximo de vocês e nós todos podemos nos sentir próximos de Jesus, dos nossos benfeitores espirituais e dizer: Senhor Jesus, faz de nós instrumentos do teu amor e instrumentos da tua paz. Muita paz a todos, meus irmãos, e muito obrigado pela atenção.